uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Fecha aí, Bete. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte nesta semana que se inicia. Começando mais uma semana com muito esporte para você. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço, tá com a gente sempre. Opa, quase que eu dei um croque nele. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa falando de vôlei, do Vôlei São José, que na última sexta-feira realizou a sua estreia no Campeonato Paulista contra o também estreante na elite do Campeonato Estadual, que é o time do Praia Grande e o time da Baixada Santista, que tem Rodrigão como seu treinador, campeão olímpico em Atenas 2004, prata em Pequim 2008 e também em Londres 2012, acabou levando a melhor em partida que só foi decidida no tie-break. Quem esteve por lá foi o Brunão e ele conta tudo para você. As imagens são de Helder Soares. Solta, Matheus. Com um público em número razoável presente no Teatrão, o Vôlei São José iniciou sua caminhada no Campeonato Paulista e na temporada 2024-2025. Pela frente, a equipe do Praia Grande, comandada pelo ex-jogador da seleção brasileira e medalhista olímpico Rodrigão. Mesmo com o apoio da torcida, o Vôlei São José começou a partida cometendo muitos erros, deixando o time visitante construir uma pequena vantagem. Com o passar do tempo, o São José reagiu e a partida ficou equilibrada. E assim foi, ponto lá e ponto cá, até o Praia Grande, com esse bloqueio, fechar o primeiro set em 25-22. O segundo set começou do mesmo jeito que terminou o primeiro, equilibrado. Muitos dos pontos anotados pelas duas equipes vinham de erros do adversário, mas teve ponto por mérito também, como essa bola de segunda, marota, do Uriarte, ponto que fez o São José abrir 6 de vantagem. E também teve ponto depois de 2 bolas recuperadas, que fez a torcida levantar. E nessa bola final, o Vôlei São José fechou o segundo set em 25-20, empatando a partida. No terceiro set, quem começou errando mais foi a equipe do Praia Grande, fazendo os donos da casa abrir vantagem logo no início. Durante o período, os visitantes chegaram a encostar no marcador, ficando 2 pontos atrás. Mas o São José soube administrar e fechar o placar em 25-18. Nesse bloqueio duplo, virando o jogo em 2-1. Em desvantagem, o Praia Grande começou o quarto set mais acordado, querendo levar o jogo para o tie-break. A vantagem dos visitantes no período chegou a ser de 6 pontos. Praticamente tudo dava certo para o Praia Grande, já para o São José. E nesse ataque, o Praia Grande fechou o set em 25-22, levando o jogo para o tie-break. No set de desempate, os visitantes entraram decididos a vencer o jogo. O técnico do São José, Reinaldo Bacilieri, até pediu tempo para reorganizar a equipe, mas não adiantou. Nesse lance, o Praia Grande fez 15-11 e fechou o jogo em 3-2. Para o lado derrotado, os erros causados pela falta de entrosamento determinaram o resultado da partida. Acredito que o principal foi o número de erros, sobretudo de saque, né? Erramos muito saque, né? Tem uma certa normalidade pelo momento que a gente está vivendo. Nós estamos aí há 5 semanas de trabalho, ainda com esse déficit em relação às equipes adversárias. Mas acho que os erros contaram como fator preponderante para que a gente fosse derrotado nesse 3-2. Já do lado vencedor, o técnico Rodrigão exaltou o resultado. A primeira vitória do Praia Grande em campeonatos paulistas. E ele já vislumbra o sucesso do time durante a temporada.
É a primeira vez que a gente está jogando no Campeonato Paulista, divisão especial. O nosso orçamento acho que dá um mês de salário dos jogadores que estão do outro lado. Então, assim, é uma equipe que está começando agora. Nós estamos na Série C ainda da Superliga, né? Tentar alcançar um acesso aí para a Série B. Quem sabe a gente consiga algum patrocinador forte para a gente crescer Praia Grande e levar o nome de Praia Grande, uma cidade maravilhosa, para todos os lugares desse Brasil. Apesar da dura derrota em casa na estreia do Campeonato Paulista, o Vôlei São José tem pouco tempo para se lamentar, porque sábado já tem outra rodada. E é uma pedreira, fora de casa, contra o SESI Bauru, atual campeão da Superliga. A gente tem que encarar todas as equipes com muito cuidado, né? Tentando fazer o melhor sempre, porque é essa a pegada do Paulista. Agora, evoluir dia a dia, tirar as coisas deste jogo também, do primeiro jogo da temporada, e evoluir para o próximo jogo, que a gente sabe do adversário campeão da última Superliga, então vai ser um jogo muito difícil e vai ser bom para testar nós também e seguir evoluindo. Pois é, Brunão, esse começo de campeonato para o São José não é do jeito que o Reinaldo Bacilieri nem o elenco do São José gostaria, né? A gente achou que mesmo com esse pequeno problema de ainda não treinar, né, ou treinar menos tempo do que os outros times, a gente achou que o São José iria vencer o time de Praia Grande, porque o time de Praia Grande é o primeiro campeonato que eles jogam, é um time que está começando agora a sua vida aí de forma profissional, né? Eles vão jogar a Superliga C, que equivale à terceira divisão aí da Superliga, mas o que a gente viu foi um time errando bastante ainda, falta um entrosamento maior dos jogadores do São José, o que é normal, né? Porque como o Reinaldo falou, eles começaram os treinamentos há 5 semanas, tem outros times aí já treinando há 2 meses, então falta engrenar um pouquinho ainda, principalmente algumas questões que causaram erros que fizeram o Praia Grande pontuar. E o Rodrigão, a figura, hein? Tem 3 medalhas olímpicas, uma de ouro, 2 de prata, e começando aí o trabalho como treinador, começou com a mão direita lá, né? Pois é, eles fizeram, é o segundo jogo do campeonato que eles fizeram, né? Perderam pro Guarulhos, atual campeão estadual, por 3-2, ou seja, venderam caro a derrota, e agora venceram por 3-2 também o São José. Então, 2 grandes atuações do time de Praia Grande. Pois é, próximo jogo então, como você bem falou na matéria, próximo sábado contra o SESI Bauru, parada mais do que complicada para a equipe do São José, mas como disse o Reinaldo Bacilieri, que aliás quarta-feira que vem estará aqui no nosso estúdio para falar inclusive dessa partida e dessa preparação da equipe do São José, tem que encarar todo mundo, tentar encarar de igual para igual, independente se do outro lado tem o atual campeão ou se é o estreante da competição, como é a equipe do Praia Grande. O detalhe é o seguinte, é chegar e jogar e tentar fazer o seu melhor. Vitória vai acabar sendo consequência se ela acontecer. Sucesso para o Reinaldo Bacilieri. Repito, quarta-feira estará com a gente aqui nos estúdios do nosso Hora do Esporte. A gente vai falar muito mais de vôlei nesta próxima quarta-feira. Brunão, para a gente fechar o primeiro bloco de hoje, mudando de assunto, falando do time Sub-15 do São José no futebol, né? O time foi até o CT do Red Bull Bragantino para enfrentar os donos da casa pela segunda rodada da terceira fase da competição. E os meninos da Águia foram derrotados pelo placar de 3-0. Com o resultado, a goleada do Ituano para cima do Guarani por 4-0 em Itu, o São José acaba sendo o lanterna do grupo com apenas 1 ponto em 2 jogos, Brunão. Seria uma parada, a gente sabia que seria uma parada complicada para o São José, porque o Bragantino tomou de 5 no primeiro jogo e queria recuperar essa diferença de gols aí. Conseguiu até que dissolver bem, né? Agora está com menos 2 de saldo, mas para o São José ficou ruim, porque como esses times que são de camisa, né? Times grandes, né? Vamos dizer assim, o São José teria que vencer todos os jogos em casa e tentar roubar algum ponto fora de casa. Empatou, perdeu 2 pontos em casa, agora perdeu em casa, fora de casa, o que é em tese normal. Enfim, tem que tentar recuperar, vencer uma partida fora de casa e fazer o dever de casa nas duas, jogando no Martins Pereira. Pois é, e a vitória do Ituano acabou dando uma ajuda para o São José, que deu uma embolada no grupo, ninguém desgarrou ainda, como a gente imaginava que o Guarani poderia já estar com 6 pontos na competição. Matheus, coloca para a gente aqui só para ilustrar, olha só, o Ituano acaba sendo o líder da competição com 4 pontos, seguido pelo Guarani, que acabou perdendo para o próprio Ituano, Red Bull Bragantino é o terceiro, o São José é o lanterna, mas olha só a diferença, apenas 3 pontos, ou seja, uma vitória separa o líder Ituano do São José, que é o 4º colocado, ainda está tudo em
em aberto, mas a gente sabe que é realmente muito difícil para a equipe do São José, mediante as camisas muito fortes de Ituano, Guarani e a estrutura que tem o Red Bull Bragantino. Mas enfim, tem que entrar, tem que jogar, tentar fazer o seu melhor. Quem sabe o São José consegue beliscar pelo menos a segunda vaga, é isso que a gente vai aguardar. Próximo sábado, no Martins Pereira, 9 da manhã, tem São José e Guarani, e a gente vai ver aí como é que vai ser o fechamento desta primeira fase, o primeiro turno, na verdade, desta terceira fase da competição Campeonato Paulista Sub-15, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, na volta tem futsal em destaque para você, masculino e feminino. Já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte falando de futsal. O São José recebeu na última sexta-feira o São Lourenço de Santa Catarina pela 21ª e antepenúltima rodada da Liga Nacional. O São José tentando aí permanecer entre os 8 primeiros para ter a vantagem no mata-mata. E o São Lourenço brigando para permanecer entre os 16 e ainda, acredite, para escapar do rebaixamento desta Liga Nacional. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus. Jogando no ginásio Tênis Clube, e a primeira chance foi do São Lourenço. Gurgel cobrou escanteio para trás e Claudinho mandou o sapato à direita de David. O São José respondeu na sequência, Gustavo fez o pivô e rolou de costas para Ronei bater cruzado, para Serjão fazer grande defesa no chão. Um minuto depois, Serjão saiu jogando, carregou, chegou a marcação e ele bateu. David caiu esquisitão e tocou na bola, cedendo escanteio para o time catarinense. Gurgel aqui pela esquerda fez a jogada e abriu na direita para Sodré, que dominou ajeitando e soltou a bomba à esquerda de David. O São Lourenço, de tanto martelar, abriu o placar na jogada individual de Fabinho, que recebeu, fez a finta em Kanté, saiu na cara de David, fintou pra lá, pra cá e bateu. A bola ainda tocou em Kanté antes de entrar. Aberto o placar no Tênis Clube, é de Fabinho. São José 0, São Lourenço 1. Wesley também de forma individual, recebeu na intermediária, carregou do meio para a direita, clareou e bateu. Serjão fez a defesa em 2 tempos para o São Lourenço. Restando 9 para o fim do primeiro tempo, Catata dividiu com Luquinha e ganhou, carregou e abriu para Wesley, que dominou e na saída de David só rolou para o fundo do gol. Era o segundo do São Lourenço, Wesley foi para a rede. São José 0, São Lourenço 2. Restando 7, o São José foi ao ataque com Luquinha, que abriu lá na esquerda para Pedro Soares, que dominou e rolou para o meio da área, mas Serjão desviou o gol certo de Gabriel Soares. Boa intervenção do goleiro catarinense. Os catarinenses poderiam ter feito o terceiro nesse lance. Na roubada de bola de Darici, ele tocou para Leozinho, livre, carregou e na cara de David fez isso aí, ó. Mandou para fora do gol. Ô, Leozinho! O goleiro David do São José saiu jogando, fez uma boa finta na marcação, rompeu a divisória de quadra e abriu na esquerda para Gabriel Soares, que dominou, pisou, trouxe para o meio e mandou a botina do meio da rua para Serjão fazer outra defesa para o São Lourenço. Restando 2,5 para o fim do primeiro tempo, o São José teve a chance nessa cobrança de falta. Luquinha bateu e a bola explodiu na barreira e Serjão ainda ficou com ela. E restando 19 segundos, o São José teve outra chance em outra cobrança de falta, que Pedro bateu e Serjão mandou para escanteio. Mas o primeiro tempo terminou mesmo com vitória parcial do São Lourenço, 2-0. A primeira chance do segundo tempo foi do São José pela direita. Gomes dominou de costas, girou na marcação, carregou e Pedro chegou batendo de primeira à esquerda de Serjão. De novo São José, de novo com Pedro, agora aqui na esquerda, ele dominou, de costas, girou, carregou, trouxe para o meio e bateu de bico. Serjão de novo com o pé fez a defesa. O São Lourenço teve cobrança de falta a seu favor, Leozinho veio para a batida, encheu o pé e a bola explodiu no peito de Vini Oliveira. Olha o detalhe da pancada, Vini Oliveira de peito fez a defesa e claro, depois ficou sentindo a bolada que foi forte. O São José respondeu nessa troca de passes entre Gabriel Soares e Índio. Gabriel Soares saiu na cara de Serjão, que de novo fez a defesa para o São Lourenço. Olha o detalhe, esticou o mãozão esquerdo para salvar o time catarinense.
Restando pouco mais de 11, olha o gol que o São José perdeu. Vini Oliveira abriu na linha de fundo para Gomes, que de primeira tocou para o meio. E Gustavo, de coxa, mandou por cima. Olha o detalhe, ele, a bola e o gol. Perdeu a chance de diminuir o placar para o São José. E claro, se lamenta o Gustavo. Segue 2-0 São Lourenço. Mas restando pouco mais de 6 para o fim do jogo, jogada pela esquerda, Wesley abriu para Gustavo, que dominou e rolou no meio para Luquinha, que bateu de primeira no ângulo de Serjão, que nada pôde fazer. Descontou o São José com o garoto Luquinha. São José 1, São Lourenço 2. Na troca de passes, Pedro achou Wesley livre, que bateu para fora a chance de igualar o marcador. O São José chegou até o passe no meio para Luquinha, que dominou e bateu de esquerda no contrapé de Serjão, que fez um milagre para salvar o São Lourenço. Olha o detalhe, estava caindo para a direita, mas deixou a perna esquerda o Serjão para fazer a defesa e salvar o time catarinense do empate. E o próprio Serjão quase matou o jogo nesse lance que ele defendeu, saiu jogando e bateu da quadra de defesa. A bola ia entrando, mas para a sorte do São José, ela saiu à esquerda do gol vazio. São José no abafa, Gabriel Soares ganhou aqui atrás, rompeu a divisória de quadra, carregou, abriu na direita para Ronei, Luquinha no rosto de Serjão, sobrou para Pedro, que dominou e bateu por cima a chance do empate. Se salva o São Lourenço, restando 34 segundos para o fim. Só que restando 16 segundos, o castigo do quem não faz toma aconteceu. Escanteio para o São José, furou o Ronei e a bola sobrou para Sodré, que da quadra de defesa mandou de bico para fazer o terceiro do São Lourenço com o gol vazio. Sodré é o nome da emoção e da vitória do São Lourenço, para quebrar a invencibilidade do São José dentro de casa na Liga. Final de jogo no Tênis Clube, São José 1, São Lourenço 3. Pois é, Bruno, a gente falava aqui na sexta-feira que o jogo seria complicado e foi mesmo. O São José sofreu com desfalques aí na partida. O Ronei começou jogando, durante o jogo ele teve problemas, voltou só no finalzinho para tentar ajudar e estava meio capenga, fora outros jogadores que estavam fora por conta de contusão. E a equipe do São Lourenço brigando para se classificar e brigando para somar pontos para tentar fugir do rebaixamento. Lembrando que o campeonato vai ser decidido aí os rebaixados por conta da média do ano passado e a média e a pontuação deste ano. Vão somar os pontos e quem tiver menos dos 2 anos somados, os 4 piores vão acabar caindo para a divisão de acesso. Ou seja, parada duríssima e deu São Lourenço. Pois é, o São José perdeu a invencibilidade em casa e tem que dar o prêmio de o bicho lá do São Lourenço pro goleiro. O motorrádio, exatamente. Pro goleiro. Aí o goleiro decide o que ele faz com a moto e com a moto o que ele faz com o rádio. Mas ele foi muito bem, defendeu várias bolas difíceis. O homem do jogo foi o goleiro Serjão, né? Serjão, foi muito bem. Parabéns, Serjão. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação, porque o São José caiu na tabela de classificação. Importante para o São José ficar entre os 8, ainda dá, mas o São José agora caiu para a 10ª posição e o São Lourenço subiu uma, estava na 13ª, subiu para a 12ª posição. Lembrando que é sempre válido lembrar para você que se o São José conseguir ficar entre os 8 no primeiro mata-mata, o mata-mata de oitavas de final, ele terá a vantagem de decidir a segunda partida em casa. Caso isso não ocorra, ficar do 9º para baixo, classificado já está, não perde a chance de ir para o mata-mata, mas se ficar do 8º lugar para baixo, a partir do 9º, ele vai fazer o primeiro jogo em casa e o segundo na casa do adversário. Por isso que é importante o São José vencer os próximos jogos e tentar ficar entre os 8 classificados, tá certo? Brunão, ainda no assunto futsal, o time do São José volta à quadra amanhã, já pela terceira rodada do retorno do Campeonato Paulista. O time do técnico Gabriel Pichu recebe no ginásio do Tênis Clube o time do Impacto Futebol Clube da cidade de Ferraz de Vasconcelos. É um time que é o 2º ano que disputa o campeonato adulto de futsal. Sempre teve as categorias de base, desde o chupetinho até o sub-20. Acabou com o sub-20, agora joga só o adulto, Brunão. Dá para mesclar um pouco, dar uma descansada na rapaziada aí, mesclar com o pessoal do sub-20 do São José mesmo
e tentar aí a vitória em casa. Lembrando que no Paulista faltam 3 rodadas para fechar aí a fase de classificação e o São José está bem aí no Paulista, onde lidera no grupo A com 16 pontos em 7 jogos, seguido de perto pelo Pinda, que vem em segundo com 16 pontos em 7 jogos, e o Corinthians em terceiro com 12 em 6 jogos. Lembrando que a partida começa amanhã às 19h30 no Tênis Clube com entrada gratuita, tá certo? Brunão, ainda no assunto do futsal, mas falando do futsal feminino, o time goleou o Campos do Jordão por 4-0. Você tá vendo os gols aí, você vai ver os gols fora de casa, o jogo no ginásio Alto do Tabaú, e se mantém na liderança do Campeonato Paulista. Os gols do São José foram marcados por Andressinha, Jaquinha, Martinha, tudo Inha, né? E a Rafa. Com o resultado, São José é o líder da competição com 23 pontos em 9 jogos. O Magnus Tabuão vem na cola do São José com 22 pontos, só que tem um jogo a menos e pode ultrapassar a equipe do São José, Brunão. O São José no Paulista sobra, né? No feminino, vai muito bem, parabéns para as meninas aí. O resultado mais do que esperado, né? Jogando contra o Campos do Jordão, mesmo sendo fora de casa. Pois é, e o São José volta à quadra no próximo sábado contra o time do Barateiro de Santa Catarina pela penúltima rodada da Liga Feminina de Futsal. E pela Liga, com o empate na última sexta-feira entre Telêmaco Borba e o Pato Futsal por 2-2, a Máquina Amarela garantiu matematicamente, com 2 rodadas de antecedência, a classificação para as quartas de final da Liga Feminina de Futsal. Nem entrou em quadra pela Liga, mas garantiu a classificação, que é muito importante. Importante, né? São José tem, acho que, jogos a mais, então já conseguiu fazer a sua gordurinha ali. Importante, passa mais uma vez, assim como foi no ano passado. Agora vamos ver se nas quartas de final tem mais sorte do que foi no ano passado. Pois é, perdeu, né, aquele jogo que foi remarcado, né, por causa de chuva, começou num dia, terminou no outro, enfim, faz parte. Vamos agora focar, já que já está classificado, tentar um posicionamento um pouquinho melhor e aí ir com tudo para esse primeiro mata-mata. Quem sabe chegar numa semifinal de liga vai ser sensacional para a Máquina Amarela de futsal de São José dos Campos, futsal feminino, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta tem basquete e o time masculino e feminino, eles venceram. Já eu conto para você como é que foram as 2 partidas. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquete. O São José Basquetebol, time masculino adulto, entrou em quadra no último sábado, de volta ao ginásio Lineu de Moura para receber o Mogi em um clássico do basquete paulista. E além de voltar a jogar em casa, depois de 3 jogos fora, voltou também a vencer na competição, já que vinha de derrota, doída é verdade, para o Osasco na última rodada. O São José bateu os mogianos pelo placar de 83-73, para variar, deu susto no terceiro quarto, mas ainda assim venceu por 10 pontos de diferença. O importante era voltar a vencer, né, Brunão? Principalmente em casa, né? Voltar a vencer e principalmente, né, ainda mais voltando à velha casa, né? Ao Lineu de Moura, que é mais o caldeirãozinho ali, a torcida fica mais próxima, a pressão é maior do time adversário no banco, com o Paulinho louco, assoviando assoviando um pouquinho, né, bem baixinho, na orelhinha do técnico, então, do adversário. Então, importante vitória para o São José. Como a gente fala, né, o Paulista é só um teste para o NBB, mas também não pode dar muito vacilo também, né? O São José, esses sustos, esses apertos aí, não pode acontecer, principalmente jogando em casa. Fernando Pena, que é o técnico do Mogi, ex-jogador aí de vários clubes, um baita jogador, que agora está aí começando a carreira de treinador, sofreu no apito do nosso Paulinho louco ali atrás do banco. Já é uma figuraça, todo mundo é amigo do Paulinho lá, todo mundo aguenta o Paulinho assobiando lá e vai lá e tira foto com o pessoal adora o Paulinho, mesmo ele enchendo o saco lá, enche o saco na boa, torcedor bacana, o nosso querido Paulinho louco, tá certo? O São José entrou em quadra com o Ruivo, Matheus Buiu, Franco Vieta, Vitão e o Renato Carbonari. Quem gosta de basquete gosta de números, só para você ter uma ideia como é que foi a partida. Primeiro quarto vencido pela equipe do São José, 22-20, segundo quarto, nova vitória do São José, 25-20, levou o jogo para o intervalo com 7 de vantagem para o São José, 47-40. Aí o terceiro quarto, que é o calcanhar de Aquiles do São José tomou uma traulitada, perdeu por 23-14. A equipe do Mogi virou para 63-61, mas no último quarto São José foi bem demais, venceu por 22-10, placar final 83-73. Principais destaques da partida: Renato Carbonari, 23 pontos, 12 rebotes, double-double para ele, mais uma assistência, seguido pelo Matheus Buiu,
Buiú, 14 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. E o Ruivo, 14 pontos, 2 rebotes e 7 assistências. Pelo lado da equipe do Mogi, o Anthony Harris, esse americano, 19 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Foi o melhor da equipe do Mogi, seguido pelo joseense, o Felipe Gregatti, 11 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Os dois melhores da equipe do Mogi. São José volta à quadra no dia 1º de setembro, 18 horas, novamente no ginásio Lineu de Moura, para receber o São Paulo, Brunão. Mais um jogo difícil para o São José, né? O São Paulo que nos últimos anos aí vem bem no basquete. E é um jogo complicado, mas é em casa. O São José tem que fazer valer o mando de campo e encerrar essa fase aí, essa primeira parte do campeonato com a vitória. No pique, Matheus, coloca pra gente a classificação do Campeonato Paulista, que mostra o Pinheiros na liderança com 14 pontos, seguido pelo Franca e o São Paulo também com 14. Pelos critérios de desempate, fica na sequência Pinheiros, Franca e São Paulo. Depois, vários times aí com 12 pontos. Na ordem, Corinthians, 4º, 5º Paulistano, 6º São José se mantém. Lembrando que é interessante o São José, de repente, ficar pelo menos entre os 5 primeiros. 7º Bauru, 8º Osasco, 9º Mogi Basquete. O Lanterna é o Liga Sorocabana, equipe que ainda não venceu na competição, mas vale lembrar, cada derrota na partida de basquete vale 1 ponto, por isso que o Liga Sorocabana tem 7 pontos, 7 jogos, 7 derrotas, 7 pontos para a equipe do Liga Sorocabana, que ainda não venceu, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje está corrido, tem bastante assunto para a gente destacar, ainda falando de basquete, mas do time feminino adulto São José. As meninas do São José foram até o ginásio Monstrinho em Ourinhos para enfrentar as donas da casa pela estreia do Campeonato Paulista Adulto. Em um confronto considerado direto em termos de forças dentro da competição, o São José acabou levando a melhor e venceu pelo placar de 77-75, Brunão. Importantíssima vitória por ser fora de casa e esse projeto, né, que continuou da temporada passada no Nacional, continua agora com o adulto e já tem o Sub-20 que é muito forte na categoria e agora o time adulto aí. Importante seguir esse projeto aí desde a volta da Liga Nacional no ano passado. O Leandro Leal falou da importância de vencer a equipe de Ourinhos, porque justamente é uma equivalência de forças dentro da competição, né? Pois é, e aí, como você tem pega um time mais forte e tal, dá para, entre aspas, perder, né? Se tem uma gordurinha, é melhor. Com esses times que se equivalem, é importante vencer. Destaque da equipe do São José na partida foi a Maiara, 24 pontos, 4 rebotes e 2 assistências para ela, seguido pela Laura, com 14 pontos e 5 rebotes. Pelo lado de Ourinhos, a Gianni Santos, 19 pontos e 11 rebotes, double-double para ela, foi a cestinha da equipe de Ourinhos, seguida pela G. Carey, com 18 pontos e 7 rebotes. Próximo jogo do São José já é na quarta-feira contra a forte equipe do Corinthians, parada duríssima para as meninas do técnico Leandro Leal, tá certo? Brunão, vamos embora? Vamos embora. Eu tô parecendo o homem da cobra, não paro de falar, mas faz parte. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora do Esporte contigo. A gente volta na próxima quarta-feira. Foi um prazer inenarrável, até quarta-feira, tchau. Luizão, um grande abraço pra você, aquele nosso soquinho maroto. Cadê? Aí, beleza, deu. Um abraço pra você, Luizão. Luizão, sempre levando a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima quarta pra te deixar muito bem atualizado das informações do esporte aqui da nossa cidade. Quarta-feira, Reinaldo Bacilieri, técnico do vôlei, aqui com a gente no estúdio. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.